coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. Estamos começando mais um web programa Perguntas em Questão. Hoje nós contamos com a participação do Danilo, aqui da cidade de Palmas, Tocantins, que pergunta: Padre, gostaria de saber se um católico pode casar-se em uma igreja protestante ou se o casamento deles são válidos. Muito bem. Para responder a estas duas perguntas que você coloca, Danilo, temos que partir do seguinte princípio: só existe, na nossa concepção católica, uma única Igreja de Cristo. Esta única Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e os bispos em comunhão com ele. Portanto, a regulação dos sacramentos é uma competência da suprema autoridade da Igreja Católica, onde subsiste a Igreja de Cristo. Portanto, sempre que nós tratarmos de sacramento, temos que ter em mente que cabe à suprema autoridade da Igreja, como sucessor de Pedro, portador das chaves da Igreja. O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Partindo deste princípio, Danilo, temos que compreender que o matrimônio é uma realidade que existe antes mesmo de Jesus Cristo. É o que nós chamamos de matrimônio natural. Ora, entre dois batizados, este matrimônio natural foi elevado por Cristo à dignidade de um sacramento. Portanto, entre dois batizados não pode existir contrato matrimonial válido que não seja por isso mesmo um sacramento. Se os sacramentos são regulados pela suprema autoridade da Igreja, então compete a ela determinar os elementos para a validade de um matrimônio. A partir disso, eu respondo à sua primeira pergunta, Danilo. Um católico pode casar-se em uma igreja protestante? A resposta é: depende. Porque em um casamento onde pelo menos uma das partes é católica, para que esse matrimônio seja válido, é necessário que se observem as normas canônicas do matrimônio. E a forma canônica estabelece que para que o matrimônio seja válido, o matrimônio precisa ser celebrado diante de um ministro, de um assistente eclesiástico válido, que seria ou o ordinário local, bispo, vigário-geral, vigário episcopal, ou diante do pároco. Tanto o ordinário local como o pároco podem delegar um outro sacerdote ou diácono para assistirem ao matrimônio. A forma canônica, essa que acabei de explicar, ela pode ser dispensada pelo bispo diocesano. Por exemplo, se um católico vai casar com um evangélico, nós chamamos isso de matrimônio misto. É possível, com a devida licença do ordinário local. O próprio ordinário local, ele pode conceder a dispensa da forma canônica.
De maneira que, uma vez dispensada a forma canônica, um católico pode casar-se em uma igreja protestante ou em um outro local, desde que haja uma celebração pública do matrimônio. Portanto, um católico que recebe a dispensa da forma canônica do matrimônio e se casa na igreja evangélica, justamente porque a forma canônica foi dispensada e o casamento na igreja evangélica seria uma manifestação pública do consentimento dos noivos, esse matrimônio seria considerado válido. Mas, sem a dispensa da forma canônica, se um católico se casa diante de um ministro evangélico ou de outra autoridade civil, por exemplo, o juiz de paz em um matrimônio meramente civil, esse matrimônio é inválido. Por quê? Porque o católico ele é obrigado à observância da forma canônica. Se ele não obteve a dispensa da forma canônica, e se casa diante de um assistente não eclesiástico, esse matrimônio será nulo. Espero que dessa maneira você possa ter compreendido um pouco a primeira questão. Já indo para a segunda questão, ou seja, se o casamento entre dois protestantes, se esse casamento é válido, aqui nós vamos ter que fazer uma distinção entre antes da entrada em vigor do Código de 1983 e depois da entrada em vigor do Código de Direito Canônico de 1983. Antes de 83, todo batizado, católico ou evangélico, era obrigado a observar a forma canônica. Porque, como disse, quem rege os sacramentos na única Igreja de Cristo que subsiste na Igreja Católica é a suprema autoridade, o Romano Pontífice. Portanto, os casamentos antes de 83, cuja forma canônica não foram observados, são casamentos nulos. Agora, depois de 83, com a entrada de vigor do novo Código, a Igreja Católica passa a exigir a forma canônica, já explicada, apenas para os católicos. Portanto, duas pessoas batizadas em uma comunidade eclesial não católica, desde que nenhum deles tenha sido batizado um dia na Igreja Católica, eles não estão obrigados a observar a forma canônica por meio da concessão que o Romano Pontífice fez no Código de 1983. E, portanto, dois evangélicos, nascidos na igreja evangélica, batizados na igreja evangélica, e que se casam segundo as normas, não é, daquela comunidade eclesial em que eles participam, o matrimônio deles será válido. Por quê? Porque não existe contrato matrimonial entre dois batizados que não seja esse mesmo contrato um sacramento. E a igreja, por bem daqueles que receberam o batismo e que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica, achou por bem, portanto, conceder que esses matrimônios ficassem isentos da forma canônica, que é obrigatória quando ao menos um dos nubentes, um dos noivos, é católico. Então, é possível que um católico se case na igreja protestante? É possível se receber do bispo a dispensa da forma canônica. O casamento entre dois protestantes é considerado válido se nenhum deles foi batizado na igreja católica quando pequeno, por exemplo,
nasceram, cresceram, foram batizados na igreja evangélica e se casam depois de 83 na igreja evangélica, segundo suas normas, esse casamento será válido. Aqueles contraídos antes de 83 e que foram celebrados em uma igreja evangélica são considerados nulos por causa da falta da forma canônica. Vale lembrar, Danilo, que declarar nulo um matrimônio é uma prerrogativa, é uma competência do tribunal eclesiástico existente na Igreja Católica. Então compete aos tribunais eclesiásticos espalhados pelo mundo, não é, a possibilidade de declarar um matrimônio nulo. Espero que tenha respondido a sua pergunta, Danilo. E você que nos acompanha também neste web programa, que tiver alguma pergunta, dúvida sobre seus direitos, deveres, sobre como as coisas acontecem na Igreja Católica, envie para nós neste e-mail que está aparecendo agora na sua tela a sua pergunta, os seus questionamentos. A partir do próximo programa, nós estaremos trabalhando de maneira especial os direitos e deveres dos fiéis dentro da igreja, para que você possa conhecer, se formar e também mandar as suas dúvidas para nós. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima semana. Quero ser o amor no coração da igreja.